Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Nós temos hoje algo fresco, algo novo saindo para você. Eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar. Se você já é recorrente no canal, seja bem-vindo de volta. Se você é novo por aqui, não te esquece de te inscrever no canal, ativa o sininho para você semanalmente ser lembrado dos episódios, né? E não te esquece também de compartilhar com os teus amigos e com as pessoas que você ama. Beleza, pessoal? Hoje eu queria compartilhar com vocês um tema que o Senhor botou no meu coração há um tempo atrás, porque eu percebo que isso é um problema que muitas vezes nós enfrentamos e muitas pessoas nos nossos dias enfrentam. E hoje eu queria falar com você sobre se opor ao medo. O medo é algo que muitas pessoas têm sentido e têm enfrentado nos nossos dias. Eu não sei quais são os teus medos. Eu sei os medos que eu possuía e os medos que o Senhor tem tratado na minha vida. Mas uma coisa importante da gente entender é que a incredulidade, ela sempre reprime, mas a fé, ela abre caminhos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer nele, confiar nele. Outra coisa importante nós entendermos no começo desse bate-papo aqui é que o medo ele é um sentimento, mas a coragem ela é uma atitude, né? E o medo é esse sentimento básico que Deus colocou sentimentos em nós. Então, o medo, ele é esse sentimento básico onde todos nós, em algum momento, sentimos medo, porque o medo é um sentido de proteção, né? Então, se eu estou caminhando, eu chego perto de um barranco, né, eu sinto aquele frio na barriga, eu sinto medo e eu tenho a tendência de dar uns passos atrás. Por quê? Porque aquilo vai me proteger de cair naquele barranco, aquilo vai me proteger de eu sofrer um acidente. Então, o medo, ele não é algo totalmente ruim. Porém, muitas vezes, existe um outro tipo de medo, que não é o medo de proteção, mas é o medo com a intimidação. Sabe? E muitas vezes, esse medo que nos intimida, ele muitas vezes vem do nosso inimigo. O nosso inimigo, o seu alvo é nos paralisar, é fazer com que a gente não viva os propósitos de Deus na nossa vida. E muitas vezes um espírito de intimidação vai tentar nos destruir. E algumas semanas atrás, alguns meses atrás, aconteceu algo muito interessante comigo, com o meu filho mais velho, Noah. Ele chegou comigo um dia e nós tínhamos encontrado um louva-a-Deus. Sabe aquele inseto magrinho, bem pequenino assim, né? Bem frágilzinho? Nós achamos na beira da piscina lá do nosso condomínio. E o Noah, ele gosta muito de insetos. E aí ele falou: pai, a gente pode criar esse louva-a-Deus? Eu falei: olha, filho, não seria muito bom, né? Deixa o bichinho. Ele: não, pai, eu quero criar e tal. Tá bom, levamos o louva-a-Deus para casa. Ele colocou numa caixinha, pesquisou no Google o que o louva-a-Deus come, colocou lá água para o louva-a-Deus, comida para o louva-a-Deus, né? E furou a caixinha para ele poder respirar. E ele começou a cuidar desse louva-a-Deus. No outro dia ele chegou comigo e falou: pai, eu quero levar o meu louva-a-Deus para a escola. E eu falei: filho, eu não sei se pode. Ele: não, eu tenho aula de ciências, né? Meu professor vai gostar que eu leve o meu louva-a-Deus lá e tal. E eu falei: tá bom, então leva. E ele levou o louva-a-Deus para a escola. Quando eu fui buscar ele na escola, ele chegou comigo e falou: pai, eu estou um pouco triste. Eu falei: o que foi, filho? O que aconteceu? E ele falou: não, pai, o que acontece é que um garoto do 5º ano, ele é do 3º ano, um garoto do 5º ano chegou comigo e disse que ia matar o meu louva-a-Deus. E eu falei: ele falou que ia matar o seu louva-a-Deus, mas por que ele fez isso? Ele falou: não sei. Ele disse que não gostava do meu louva-a-Deus e que ia matar o meu louva-a-Deus. Eu falei: o que você fez? Ele falou: pai, eu saí correndo e fui para a sala de aula e comecei a chorar. E aí depois a professora veio, eu falei para ela o que estava acontecendo e tal. E eu falei para ele: filho, olha, eu entendo que você sentiu medo nessa hora e você fugiu, mas eu queria te ensinar uma coisa. Quando você sentir medo, você sempre vai ter duas opções. Quando você for intimidado, você sempre vai ter duas opções. Você pode fugir da intimidação, você pode fugir do medo e desse sentimento que você está tendo. Ou, filho, você pode enfrentar os seus medos e enfrentar a situação. E na hora eu virei para ele e falei: você faz karatê, não faz? Ele falou: faço, pai. Eu falei: você faz karatê, sabe por quê? Não é para você bater em ninguém, mas é para você se defender e você aprender a defender aquilo que é seu, né, daquelas pessoas que são mais e que querem fazer o mal com você. Então, filho, da próxima vez, quando alguém quiser matar o seu bichinho de estimação ou matar o seu inseto de estimação, no caso dele, né,
você vai pegar a caixinha do seu inseto, você vai botar no chão atrás de você, você vai se armar e você vai falar, olha, se você quiser matar o meu louva-a-Deus, você vai ter que passar por cima de mim. Você não vai agredir ninguém, você não vai bater em ninguém, mas você vai defender o que é seu. Naquele dia eu estava ensinando meu filho de que ele precisa ser corajoso, enfrentar seus medos, e ele precisa sim, se for necessário, ir para a luta para defender o que é dele. Um dia, o meu filho ele vai ter uma esposa e ele vai ter filhos. E sabe o que eu estou ensinando para ele? A defender a sua casa, a sua família e morrer pelos seus se for necessário. Muitas vezes nós vivemos numa geração de homens medrosos, de homens frouxos. Eu chamo às vezes de bananas, né? Aqueles caras que, não sei o que, não dá, eu estou com medo, eu não vou fazer nada. Homens apáticos, pessoas apáticas, porque deixam que o medo tome conta da sua vida, cara. E alguns super espirituais cristãos vêm comigo e falam, mas pastor, e o dar a outra face? Como é que fica o dar a outra face com isso tudo? Sabe, e eu costumo dizer que o dar a outra face que Jesus nos ensinou não é um ato de covardia. Pelo contrário, o ato de dar a outra face para alguém que quer nos agredir é algo que alguém que já venceu o traço de violência da sua vida, mesmo sabendo que tem coragem, aquela pessoa que já venceu o medo, né? Mesmo sabendo que tem coragem para lutar, para dizer, não, eu vou lutar, mas ela escolhe perder de livre e espontânea vontade. Ela escolhe dar a outra face quando necessário. Ok? Mas o fato é que uma criança como meu filho, ele não sabe distinguir quando deve lutar e quando deve dar a outra face. Eu, como pai dele, preciso ensinar para ele, filho, nessa situação você dá a outra face, você perdoa. Você anda 7 milhas com quem te pediu para andar 1 milha. Você dá a sua capa, como Jesus ensinou, para quem está te pedindo, sabe, a tua capa. Mas no quesito defender o que é seu, você precisa ter coragem. Sabe, e esse é um princípio que para mim ele é muito importante, porque às vezes eu vejo alguns cristãos hoje que não entendem a importância da coragem. Que não entendem que Jesus teve muita coragem para enfrentar a cruz. Embora os seus medos fizeram ele suar sangue, embora, sabe, o seu estresse fez ele passar por hematidrose, que é esse processo de suar sangue pelos poros, sabe, da pele, tamanho nível de estresse, talvez de medo de morrer numa cruz, porque ele era também 100% homem, além de ser 100% Deus. Ele enfrentou os seus medos, ele teve coragem para ir para uma cruz, por uma decisão de amor, para perdoar a humanidade. Sabe, eu quero te falar que o medo nunca é o caminho da fé. O medo nunca é o caminho da fé. Um dia, sabe, eu vou ensinar o valor para o meu filho, para o Noah, de dar a outra face, de andar as 7 milhas, de dar a capa quando for necessário. Mas nesse momento eu precisei ensinar para ele a ter coragem, a enfrentar os gigantes dele, a enfrentar os garotos que fazem bullying, ou aqueles que querem matar o bichinho dele, sabe? E para encerrar esse podcast, eu quero te falar que o amor e o medo, eles jamais caminham juntos. Quanto mais amados nós somos, menos medo nós sentimos, mais corajosos nós nos tornamos. A verdade é que o medo ele é gerado muitas vezes pelo déficit de amor. Às vezes a ausência paterna, às vezes a ausência materna, às vezes a falta de um pai que liberou uma palavra de afirmação na tua vida e te disse, não filho, você precisa enfrentar. E no final, na história do Noah, eu falei para ele, e se você ainda assim não conseguir fazer isso, papai está aqui, papai vai lá na escola e papai vai te ajudar a resolver esse problema. Sabe, ele sabe que ele precisa ser corajoso, ele precisa enfrentar as lutas da vida, mas que se no final de tudo ele não conseguir, tem o papai dele. O papai dele também sabe que se o papai não conseguir, eu tenho um papai que me garante. Eu tenho um Deus que me dá garantia. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou amado. Porque eu sei que existe um Deus que morreu numa cruz por mim. E Ele me garantiu que todo o meu déficit de amor ficasse naquela cruz. E eu me sentisse amado. O que eu vivo hoje não é uma ideia, sabe? Não é porque eu acredito que eu sou amado. Não. Eu me sinto amado pelo Senhor. Porque todos os dias Ele me prova o seu amor com a sua bondade, com a sua fidelidade, com a sua provisão na minha vida.
sabe, com a transformação de mente. Hoje eu enxergo a vida de uma forma totalmente diferente do que eu enxergava anos atrás. Então o Senhor, Ele tem nos dado amor, e se Ele nos dá amor, nós vencemos o medo. Mas os maiores atrapalhantes, ou os maiores geradores de medo, é o déficit de amor e a incredulidade. Muitas pessoas não se sentem amadas porque não creem, ou não se sentem amadas porque passaram por um déficit de amor. E eu quero liberar sobre a tua vida hoje, sabe? A palavra que está lá em 1 João 3,14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Sabe? 1 João 4,19 também diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu só posso amar o Noah, o meu filho, da forma como Deus me ama, porque eu fui amado primeiro. Sabe, eu não sei o tamanho do amor que você sente, eu não sei se você tem um déficit de amor ou se você carrega incredulidade, mas eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que o Senhor é amor, e Ele se entregou numa cruz por você, para que você possa vencer os seus medos, para que você possa ser corajoso, corajosa, enfrentar os teus gigantes e no final das contas ser um vitorioso. Que Deus te abençoe. Se você curtiu esse podcast, não esquece de assinar o nosso canal, de curtir. Esse joinha aí para nós é muito importante, nos ajuda a propagar essa mensagem, tá bom? E também não te esquece, eu tenho Instagram, se você está sendo abençoado nesse tempo, não te esquece de me seguir lá no Instagram, @VitorLedo. Te inscreve no canal, compartilha. Deus te abençoe e até semana que vem, no nosso próximo episódio. Valeu, pessoal.